Sequência aos seminários de projetos em educação geográfica, e hoje a gente vai estar vendo a apresentação de dois grupos. O primeiro grupo vai trabalhar com a política da paisagem, um caminho de aprendizagem pela cartografia social, numa turma de EJA, no município de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. O grupo é composto pela Caroline, pela Jéssica, Natália e Nayane. Então, fiquem à vontade para fazer a apresentação. Boa tarde, gente. Boa. Só um momento aqui que eu vou... Aqui. Tá projetando para vocês? Tá sim. Tá. Sim. Você vai colocar a tela cheia ou não, Natália? Eu vou colocar. Ah, tá. Não, beleza. É Ctrl, você estava apertando F5. Sim. Alguém quer? Podemos? Tudo certo, Clésio? Ok. Meninas, posso começar? À vontade. Então, vou repetir aqui o nosso título, né, bem grande. A política da paisagem, um caminho de aprendizagem pela cartografia social, numa turma de EJA, no município de Seropédica, no estado do Rio. Então, de cara aí, né, já dá para ver que a gente está associando o conceito de paisagem, política da paisagem e a cartografia social. E a nossa escolha, né, vem da experiência da Jéssica, que trabalhou nessa escola, com essa turma de EJA, né, com turmas de EJA, na verdade, em Seropédica, uma escola da periferia, e a partir da experiência dela, do que a gente foi conversando, a gente escolheu, né, esse grupo para o nosso projeto de pesquisa. Somos eu, Jéssica, Natália e Nayane. Antes de eu falar, né, da gente falar basicamente sobre o nosso projeto, eu tenho algumas considerações iniciais aqui, porque o nosso trabalho a gente se apoiou naquele texto do Couto, né, o texto que era As Transformações no Mundo Contemporâneo e o Ensino da Geografia na Educação Básica, um dos textos que o Clésio passou para a gente. Eu não sei se vocês chegaram a ler, mas esse texto ele era um pouquinho parecido com aquele primeiro texto da Calai, né, que ela analisava os trabalhos do Enampege. E no caso desse texto, ele apresenta algumas pesquisas de um grupo de CNPq, né, que tem o nome do grupo é o mesmo nome do título do texto, né, As Transformações no Mundo Contemporâneo, e ele faz um levantamento das pesquisas dentro desse grupo de pesquisa. E aí, além desse levantamento, ele faz algumas considerações que a gente se apropriou para o nosso trabalho, né, para esse tema que a gente escolheu. A primeira, né, desses levantamentos que ele fez, dessas perspectivas, não na ordem, mas o que eu vou citar aqui, é o que ele fala de ontologia geográfica do presente. Eu vou ler uma citação do texto que vocês já receberam, né, que ele está na página 18, se não me engano, e ele falando dessa questão, né, da ontologia geográfica do presente, ele fala o seguinte, que o lugar geográfico onde ocorrem os eventos pode contribuir para a compreensão dos complexos processos sociais e transformações do mundo contemporâneo, pois o espaço-território é entendido como um componente denso e não secundário, ou externo aos processos sociais ambientais. Então, já parte daí, né, a nossa escolha também tem essa associação com a nossa escolha de paisagem, né, do lugar daquele espaço ocupado e transformado ao longo do tempo. Além disso, ele fala um pouquinho da atuação dos professores, né? Que os professores eles constroem em suas práticas cotidianas uma imagem do mundo. Ele chega a citar que os professores constroem a partir, né, da nossa fala representações de espaços que muitas vezes nem mesmo o professor chega a conhecer, né? E aí ele cita que os professores manipulam diariamente um conjunto de imagens, de mapas, narrativas sobre continentes distantes, países estrangeiros, regiões incógnitas, mas que tudo isso, né, é um processo que não é neutro e muito menos desprovido de intencionalidade. Então, existe uma intenção nessa prática do professor e existe uma intenção nos conteúdos que estão postos para esses alunos.
E aqui eu aproveito e cito um pouquinho de uma fala da Kalai, né, de um livro dela, aquele livro está aqui, ó, Educação Geográfica, Reflexão e Prática, que ela fala sobre isso, né, no ensino da geografia, que a gente deve partir de algumas indagações. Para quem, para quê, como e o quê. Então, a partir desse público que a gente escolheu, né, um público de jovens e adultos, de uma escola periférica, a gente já pensa que a gente necessita de uma prática pedagógica, de um projeto diferenciado do que geralmente é ofertado a eles. Aí, por favor, Natália. O próximo slide, ele também tem uma contribuição, né, do Couto, desse texto que a gente está utilizando como base, e que ele também fala da questão do livro didático. Não é muito o nosso foco, né, no projeto que a gente pensou, mas ele se relaciona porque quando a gente fala de EJA e a gente fala dos materiais que são ofertados, a gente vê que não é de acordo com o público que ele atende, muitas das vezes. Na verdade, a gente já vê uma discordância muito grande, né, quem trabalha, quem está em sala de aula, do material do livro didático para os alunos que a gente trabalha, principalmente em escola pública, né? Então, o Martins, no texto que ele fala sobre projetos, ele lembra, né, que o livro didático na escola tradicional ele tem aquele papel central, é ele que passa a informação para o aluno na escola tradicional. Mas nessa escola renovada, né, que tem como objetivo trabalhar com projeto, o livro ele deve servir como um instrumento auxiliar, né? E aí o Couto ele critica, né? Ele fala que grande parte desses projetos de geografia, desse grupo de pesquisa, eles também se dão voltados para essa análise do livro didático. E aí ele fala que dentre as metodologias de análise e de crítica do livro, está a análise da colonialidade do poder, do saber ser nas narrativas e representações do outro por meio de clichês, estereótipos e preconceitos sobre determinados grupos sociais e paisagens. E aí eu tenho uma outra citação, né? Pode passar, Natália, por favor. Que ele fala o seguinte também, nesse sentido, cabe a gente perguntar quais são as representações, as narrativas de mundo que o ensino de geografia tem construído. Desculpa. Que vozes, né, saberes, conhecimentos e imagens têm sido consideradas legítimas e verdadeiras no currículo de ensino de geografia? Quais são os grupos sociais, os espaços, as paisagens representados né, pelos livros, pelo material, na sala de aula. E aqui a gente tem um exemplo, né? A gente está falando de EJA, numa das aulas até do Clésio que a gente falou sobre educação de jovens e adultos, eu lembro que no chat surgiu uma conversa, a gente falando do livro de EJA. Então, entre as nossas práticas, todo mundo que já trabalhou, a gente falou sobre isso, né? O nosso segmento que a gente escolheu no projeto é o que pega 6º e 7º ano, então a paisagem está dentro desse conteúdo. Ou, muitas das vezes, quando o professor não tem esse material, é aquele livro de 6º ano, que a gente vai pegar esse conteúdo. E a gente citou esse livro aqui, que foi de onde eu tirei essa imagem, o Alcance EJA, que eu consegui achá-lo. E está aqui a representação de paisagem de transformação do espaço, né? É bem curioso que a gente tem ali o panorama do Pão de Açúcar, né, o Rio de Janeiro. E, curiosamente, antes de eu achar esse livro, eu fui abrindo todos os livros de 6º ano que eu tinha aqui. Essa imagem, ela está em 3 livros de editoras diferentes, trabalhando a paisagem, né? Essa imagem aí do Pão de Açúcar. Alguns outros também trabalham São Paulo, mas não tinha a paisagem periférica sendo representada na transformação, né? E aí surge o nosso questionamento, né? Mais uma vez eu vou repetir, que vozes, saberes, imagens têm sido consideradas legítimas e verdadeiras no currículo de geografia? E aí, mais ainda, né, que o Couto fala, essa abordagem, ela propõe problemas que mantêm as características de conteúdo sociocultural real relacionado à prática social dos estudantes? Bom, a gente nem precisa falar muito que a gente sabe, qualquer pessoa que passou pela sala de aula sabe que não, né? Que essa representação, ela não dialoga com o nosso público.
ela dialoga muito pouco, na verdade, com o público da maioria das escolas que a gente trabalha, né? E quem dirá com o público de jovens e adultos. Então, a partir dessas reflexões, a gente pensou num projeto, né, que tenha um diálogo maior, que tenha uma representatividade maior, que retrate o ambiente vivido por eles, né? E aí, agora a gente fala mais especificamente do nosso projeto. Eu vou passar a palavra para as colegas, se alguém quiser complementar, e a gente dá continuidade aqui. Boa tarde. Eu sou a Jéssica, que trabalhou com a turma de adultos, né? A Carol, ela já pegou também, só que com mais adolescentes, porque a gente tem, em muitos momentos, até essa categorização também, em que ora são mais adultos, ora mais jovens, por conta da defasagem e tudo. Eu peguei mais adultos, então a configuração era outra, né? E aí, na introdução, a gente vai caracterizar esse lugar de onde esses alunos estão estudando e de onde eles vêm também, para entender que é uma zona periférica, se a gente considerar em relação à região metropolitana, ela é uma zona periurbana com relação ao Rio, é limítrofe em relação a Nova Iguaçu, mas também ao município do Rio. Então, vai se caracterizar por interrelações intensas, sejam elas urbanas ou rurais. Então, o artigo ele vem propor a experiência com os alunos do 6º ano, do 2º segmento da EJA, em uma escola municipal, a Panaro Figueira. Ela é localizada na rua Martinho Duarte, número 20, nos Jardins, só que popularmente conhecido pelos alunos como 40, porque fica próximo ao quilômetro 40. E aí, no Seropédica, a gente tem essas categorizações. Por estarem próximas da antiga Rio São Paulo, nós temos as categorizações de acordo com os quilômetros, ou com a proximidade em relação à exploração dos areais, que aí é na Piranema, e por aí vai. Então, são caracterizações que os alunos vão trazer. E aí, quando você vai falar da escola dentro do município, você vai falar que ela está no 40, e não no jardim. Então, essa é uma outra caracterização bem importante já para a gente começar a trabalhar. Ela fica dentro de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. Ela fica localizada em um bairro de grande vulnerabilidade social, seja ela em termos de 10 construções, seja ela em termos de aparelhamento urbano. Para se ter uma noção, o fórum é num prédio de 2 andares que não se caracteriza como fórum, e está ali próximo. E temos outras caracterizações também de aparelhamentos que não se colocam naquele local. A escola mesmo, ela é numa rua que não tem asfalto. E aí, ela enche também, apesar de ser uma escola impecável em termos de estrutura, porque os diretores são bem pragmáticos em relação a isso, correm muito atrás, mas ela está numa zona de bastante vulnerabilidade social. Além disso, ela recebe inúmeros alunos que também estão em vulnerabilidade social, sejam eles em termos econômicos, sejam eles em termos ambientais, socioeconômicos, e por aí vai. E aí eu citei alguns bairros de onde esses alunos vêm, que são bairros do município de Nova Iguaçu. Assim que eu comecei a dar aula para eles, eu perguntei por que eles não estudavam no município de Nova Iguaçu, e aí eles explicaram que as escolas que estavam limítrofes ao município de Seropédica não tinham a EJA, né? Por uma série de questões, mas sobretudo por conta da periculosidade que estava se estabelecendo no local. Então, para estabelecer a EJA à noite ficaria difícil. Então, eles iam para a Seropédica. Né? E aí nós temos aí como os principais bairros Estados Verdes, Campo Belo, Marapitu, Lagoinha, Jardim Luz e Jardim Paraíba, que são considerados bairros atualmente de alta periculosidade por conta do espraiamento, né, da marginalização que vem do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos. E aí, tanto em Seropédica quanto no outro município do interior que eu trabalho, eles vão conseguir reparar essa diferença. Dentro desses bairros, a gente tem um subbairro que é muito conhecido atualmente, que é o Grão-Pará,
que está se acentuando nesses termos e também vai ser trabalhado aí dentro do projeto. Apesar disso, essa é a maior escola do município em termos de espaço. Ela é muito bem cuidada, como eu disse, pelos 2 diretores, são 2 diretores homens. E, apesar disso tudo que eu venho relatando, em relação ao material é bem precário. Então, quando a gente vai falar do projeto, a gente vai propor um projeto em que a escola vai se estabelecer de modo perfeito. Né? Essa é a proposta, dentro de um ambiente perfeito em que tudo será possível. Apesar de saber que pode ser que não ocorra. Então, é sempre lembrar que isso é uma proposta. Vamos, Natália. E aí, eu trouxe uma imagem do Google Maps, com as meninas, para a gente conseguir observar de onde esses alunos são provenientes. A noroeste, no mapa, é possível observar que está localizada a escola. E nos demais retângulos, nós temos os bairros de onde vêm esses alunos. Então, eles são bairros de um perímetro de aproximadamente 20 quilômetros. Ainda tem uma outra questão, que eles escolhem essa escola porque ela está no meio do caminho dos seus trabalhos. Então, eles vão para o trabalho, no Rio, né, pelo quilômetro 32, Seropédica, e quando estão retornando, eles passam em frente à escola. Então, é muito melhor que eles desçam ali e depois consigam ir para suas casas. Então, ela está em pontos estratégicos, se a gente for pensar dessa maneira. Essa é basicamente a caracterização. São alunos adultos de 30 anos para cima, em média, alguns com uma alfabetização um pouco prejudicada, em termos de leitura mesmo, interpretação, não de leitura de mundo, porque aí a gente vai falar de outros elementos, mas que tem muita força de vontade. Isso também é muito interessante. Tudo que era proposto a eles, eles faziam. Só que aí a gente tinha que ter um olhar nessa ideia de que eles eram adultos, né? Então, sempre propor com esse viés. E aí o nosso projeto ele também traz essa questão da cartografia social com essa intenção de trabalhar com pessoas adultas, de trazer suas experiências, entendeu? Tendo um outro olhar em relação a essa construção de conhecimento. Alguma consideração? Então, Sim. Sou eu, né? Pode falar. Pode ir, né? Não? Bom, então, dando continuidade, boa tarde a todos, né? Então, dando continuidade a esse nosso projeto, né? Então, o grande objetivo é propor, né, um projeto educacional a partir da leitura da política da paisagem, certo? Com alunos dos 6º anos do 2º segmento do EJA, na Escola Municipal Panário Figueira, localizada na Rua Martim Duarte, utilizando como método a cartografia social. Então, por que a gente escolheu, né? Porque a gente escolheu trabalhar com os projetos educacionais, como debatido aqui em sala, né? Então, a gente se baseou também nos textos de Martins, que ele define projetos educacionais como estratégias que podem ajudar o professor a colocar em prática conhecimentos teóricos que a gente discute em sala de aula, né, dentro da academia, e colocar esses conhecimentos a partir da pesquisa, a partir da contextualização do aluno, né? Fazendo com que seus alunos visualizem de forma concreta o seu cotidiano. Acredita-se que um projeto educacional, a partir de uma leitura e pela paisagem, pela política da paisagem, que é uma visão muito da geografia cultural, né? Tem muitas discussões aí na academia sobre a política da paisagem, muito mais do que estudar esses conceitos integrados dos aspectos físicos e humanos, né, dentro dessa paisagem, mas pensar, mostrar um olhar através da importância desses grupos humanos com a paisagem, para a paisagem, como a importância que eles fazem parte dessa paisagem e eles têm direito político nas ações políticas dos estados, por exemplo, em ações de desenvolvimento econômico, de instalação de empreendimentos imobiliários, que muitas vezes não se leva em consideração as populações ribeirinhas, as populações tradicionais e mesmo a comunidade ali que mora próximo às favelas, né? Nessas áreas segregadas que não são levadas em consideração. Então, a gente vai abordar o conceito da paisagem
certo? Tradicional, dos aspectos de forma integrada, mas também trazer esse olhar pela leitura da política da paisagem, que esses grupos sociais que moram em Seropédica, esses alunos, eles fazem parte e têm direito a essa concepção da paisagem. Então, ela Acho que a internet da Nayane está oscilando. Te guardo. Vocês estão ouvindo? Deu uma travada, Nayane, mas agora voltamos. Voltou? Sim. Vocês estão conseguindo escutar? Agora sim. Sim. Continuando, né? Então, como se engendram, né, essas memórias dos alunos? Quais são as concepções que ele tem sobre essa paisagem? Quais são as memórias? Como eles são de adolescentes, no caso adultos, né? Então, eles podem ter ali pessoas da família que moravam ali em Seropédica há muito tempo. Então, ver essas etnias, ver as tradições da região, certo? Através, e também como direito político, né? Como é que estão as discussões políticas? Será que nessa região tem muitas empresas se instalando? Como é que eles veem essa paisagem, certo? Então, como esses grupos sociais têm direito na participação de ações políticas dentro das paisagens cotidianas, de passar. Então, a nossa justificativa também crítica, mas o professor tem que ter uma preparação para isso, com metodologias propícias para cada objetivo, né? Mostrar as fases do projeto para o aluno. Chegar na sala de aula, você vai montar esse projeto. Então, vamos pensar quais são as fases mais importantes e mostrar, não como conhecimento, não como projeto que o professor vai impor esse projeto, não, mas junto, construindo juntos. E aí, minha gente, como é que vocês acham que a gente pode melhorar, né? Quais são as opiniões de vocês? Então, construir junto, não colocar o conhecimento como tábua rasa, mas construção contínua desse conhecimento, né? E como é que vai ocorrer a prática, né, com os discentes, a efetivação do projeto? Pode passar. Então, de acordo com a Ana Cavalcante, né, no seu texto intitulado Ensino e Geografia e Cenários Urbanos Cotidianos, Laboratórios para o Desenvolvimento do Pensamento Geográfico, ela vai sinalizar a importância de você estudar dentro de um ambiente urbano, né, vários conceitos, paisagem, território, e ela fala que o espaço urbano através do espaço, estudar o espaço urbano contribui para se visualizar variações que são expressas nas desigualdades sociais, no qual são marcadas principalmente em áreas periféricas, que muitas vezes não se leva em consideração essas populações, esses grupos humanos, né? Quando as empresas se instalam, eles não levam em consideração essas comunidades. Então, a gente vai frisar em sala de aula. Pode passar. Já passou? Acho que pode passar. Então, como afirma a Roy, que a gente também discutiu, né? Então, dessa forma, o desafio posto hoje na escola plural, como conjugar com harmonia o aprender com aprender a viver, conduz realidades que se relacionam, se fundem constantemente ao longo de todo o processo educativo. Isso porque o conhecimento global tem muitas dimensões, com que se aprende tanto como referência em única perspectiva. Daí ser fundamental considerar-se em todo o processo a prática social do jeito neles envolvidos, pois não é possível conceber o processo de ensino-aprendizagem apenas como uma atividade intelectual. Aprende-se participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante de fatos, compreendendo procedimentos para atingir determinados objetivos. Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas principalmente pelas experiências proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação desencadeada. Então, como o Roy fala claramente aí, né, precisa a gente trazer um novo olhar do ensino, que muitas vezes, em toda a sua história, foi pensada de uma forma como o professor dentro de todo o conhecimento, né? Mas não, a Roy vem falar que a gente precisa transcender, como discutido, a gente precisa ter novos olhares, né, dentro do ensino-aprendizagem, trazer uma coisa global, né,
levar em consideração os grupos sociais, porque a educação, a escola é isso, são relações culturais, onde todo dia a gente convive ali com vários instrumentos, várias instituições, né? O projeto político-pedagógico, professores, cada professor carrega, né, sentimentos, carrega trajetórias, e junto com o aluno, a gente aprende com o aluno, a gente constrói o conhecimento, né? Então, é isso que ele quer trazer. A Arroio quer trazer um ensino além, né, de uma ação desencadeada, que ele fala, problemas criados, e o professor ele tem um papel de ajudar a tentar refletir, que o aluno possa refletir os seus problemas e possa solucionar, né? O papel da geografia é isso. O papel é estudar o espaço, mas pensar esse espaço, né, como uma forma de ir além, né? E tentar resolver os seus problemas cotidianos. E entender tudo isso para a cidadania, né? Como fala lá na LDB e nas instituições, né? Nos órgãos. Bom, então é necessário transcender, como eu falei, né? Precisa transcender a educação, se desprender de metodologias tradicionais que moderaram o espaço escolar. É primordial pensar em uma educação plural, baseada em Arroio, né? No qual afirma que a relação ensino-aprendizagem não deve estar atrelada aos conhecimentos teóricos. É preciso pensar uma educação global, que leve em consideração os atores sociais ativos, questionando o seu cotidiano e problematizando o seu espaço ao seu redor. No caso, a gente vai trabalhar, como eu falei, né, na política dessa paisagem, uma turma de EJA, né, utilizando como método a cartografia social, né, que irá ajudar os alunos a compreenderem seus processos históricos, de memórias e também sobre as políticas públicas que regem a vida ali enceropédica, em vida e sociedade. Pode passar. Sobre a revisão bibliográfica, a gente vai trazer muito Paulo Freire, porque ele tem falado de uma educação popular para jovens e adultos desde o século passado, então é uma das principais referências, e aí a partir dele nós vemos outros, né? Então, diante do contexto cotidiano e escolar dos alunos da EJA Seropédica, a proposta dessas aulas que a gente ministraria é a de conseguir coadunar, ou seja, né, juntar os saberes dos alunos com os conteúdos que são necessários de serem trabalhados em sala de aula. É porque a gente conversou que também não podem ser deixados de lado, uma vez que a gente tem uma demanda a responder, né, junto à Secretaria de Educação, aos diretores, coordenação, então não pode simplesmente abandonar o currículo. Então, tentaria coadunar os dois, os saberes dos alunos com as intenções do currículo, né? Pois, como afirma Freire, o nosso dever enquanto escola não é somente respeitar os saberes dos educandos, sobretudo os das classes populares, mas também discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos. Ou seja, quando a gente vai falar da paisagem em relação à política, da cartografia social, a gente tem a intenção de construir com esses alunos as memórias dentro dessas paisagens. Então, coaduna com o que o Freire vai falar, que a gente precisa compreender e trazer a crítica, né? Ajudá-los a construir a crítica sobre o seu cotidiano. Então, a gente traz muito Paulo Freire por conta disso. Pode passar, né? Continuando, né? Então, a paisagem é um termo polissêmico, né? O conceito de paisagem está relacionado dentro da geografia, na arquitetura, nas artes, né? E ele é utilizado como instrumento de reflexão para estudar o espaço. Mas foi inicialmente dentro da estética, dentro dos grandes artistas, os cartógrafos, que esse termo começa a surgir, né? E Landschaft, né? Já se falava esse conceito de definir o território a partir cartógrafo, né? Bess fala que é nesse sentido, né, que o cartógrafo matemático francês James Frinze utiliza a palavra Landschaft para designar territórios em que ele descreve. Então, até mesmo no início lá do século XVI, já nesse inicinho, né, apesar de utilizar a estética, mas eles já descreviam os territórios, as grandes áreas, né, sobre a paisagem. Pode passar.
Então, mas a gente vai trazer essa visão existem várias visões, né, dentro da paisagem, de uma paisagem mais crítica, influência crítica, geossistêmica, mas a gente vai frisar mais a questão da geografia cultural, né? A geografia cultural que vai ter sob influência alemã, o autor sinaliza, Karl Sauer, né, é um estudo, ele afirma que é o estudo, né, a geografia cultural é o estudo a paisagem, é o estudo das sociedades, que elas deveriam levar em conta, né, os aspectos da hidrografia, da morfologia e solo, mas também as etnias, os povos e as culturas. Como é que os povos, as culturas modelam e influenciam essa paisagem? Além disso, Karl Sauer, né, ele traz que a paisagem poderia ser concebida a partir de um sistema, constituindo assim uma geografia geral. Então, ele já definia essa questão integrada da paisagem. Pode passar. Então, a gente vai trazer essa relação da paisagem tradicional, a relação do humano e do físico, mas também a política da paisagem, que tem até um professor, né, do IFAM, do Rio de Janeiro, que ele está trazendo muitas discussões sobre essa política da paisagem. Tem um grupo de Iná, né, a pesquisadora Iná, que eles estão trabalhando muito isso. Eles começaram a observar que o termo paisagem, eu vi uma live dele falando que o termo paisagem, há 10 anos atrás, dentro do plano diretor, tanto de São Paulo como Rio de Janeiro, não tinha um destaque. Aumentou, quase triplicou o conceito de paisagem dentro desses planos diretores, certo? Então, eles estão estudando isso. Qual a relação, qual a importância dos grupos sociais em participar dessas ações ativas dentro das discussões desses empreendimentos, certo? Então, essa é a discussão. Pode passar. Então, diante disso, né, as paisagens do Rio de Janeiro, tanto aí no Rio como aqui, aqui em Recife, está tendo muitos investimentos, né, de empreendimentos, né? Nas últimas décadas, no Rio, tem sido modificado através de ações políticas que são resultado de atividades da globalização em setores econômicos, como, por exemplo, os Jogos Olímpicos de 2016, que a cidade do Rio de Janeiro passou por vários processos de transformação, né? Dentre as obras, podemos citar como exemplo o programa Porto Maravilha, a operação que vai resultar no elevador perimetral, né, que houve eu estava vendo em 2020, né, eles estão revitalizando, né, novas abordagens sobre, são grandes empreendimentos que muitas vezes no mesmo espaço tem povos ali, grupos marginalizados que não levam em consideração pelas ações políticas do Estado. Então, o professor pode abordar isso através das políticas dentro aí do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, trabalhar isso, né? Para que os alunos pensem ao seu redor quais são as empresas que estão se instalando, como elas estão se instalando, né? Vocês estão observando alguma mudança? Então, o professor vai instigar o aluno a pensar, a refletir sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Na sua cidade. Pode passar. Eu vou só complementar um pouquinho, né, falando um pouquinho dessa transformação na paisagem que a Nayane citou. É interessante até que essa transformação nesses espaços, como foi citado por ela, são transformações muito planejadas. E muitas vezes a transformação do espaço periférico é aquela transformação mais orgânica que vai acontecendo, que vai construindo, né, e que vai sendo feito de uma outra forma, com um planejamento muito menor. Só um momento, gente. Só um momento aqui que eu fechei meu áudio, aí entrou o momento de falar. Caroline, no slide anterior você quer falar ou eu que passei rápido? Complementei, né, que é bom a gente explorar também essa visão dos alunos, né, da transformação, como é diferenciada, como uma é muito mais planejada. Ah, sim. Tá bom. Bom, a gente vai falar aqui agora, a partir desse momento, né, após essa exposição, né, qual foi o aporte teórico, né, para desenvolver esse projeto. E, em termos de metodologia, nós estabelecemos 4 etapas, né, porque o que a gente está propondo, né, essa construção da paisagem, de analisar essa paisagem do local de origem e também reconhecer,
né, ou problematizar essa paisagem do estado que estamos inseridos, que é o Rio de Janeiro, né? Como essas paisagens, quais são os significados, quais imagens são escolhidas, essas seleções, né? Então, assim, as atividades que nós estamos propondo, né, dessas etapas, elas pensam, tem essa perspectiva, né, de mexer um pouco naquilo que a gente já tem enquanto estabelecido pela mídia, pelas visões do senso comum e assim por diante. Temos aqui na primeira etapa, né, uma aula expositiva, e considerando que é o seguinte, esse projeto ele tem um caráter interdisciplinar, né? Porque você fala de paisagem, você pode trazer essas perspectivas, né? Da mesma maneira que a Nayane está falando da política da paisagem, reconhecer quem são esses agentes que estão atuando e tudo mais, nós também temos uma outra perspectiva de trazer as demais ciências, né? E colocar, né, quais são as suas visões sobre aquela paisagem. Então, assim, a geografia, junto com a biologia, para falar dessa vegetação ou do desmatamento dessa vegetação, a questão dos rios, que de maneira geral a gente conhece como valão, né? E são rios, a história, não só do município, mas dessa memória, o tratamento dessa memória, quais eram os contextos históricos que estão atrelados à memória daquele município, à memória do bairro, né? De que maneira a história, né, ela pode ali se articular com a memória dos alunos, né? Além das atividades já realizadas. Então, assim, numa segunda etapa, a gente propõe o seguinte, uma sobreposição, né, de paisagem. No primeiro momento, né, os professores exibiram o filme Rio, Eu Te Amo. Esse filme foi criado por cineastas brasileiros e estrangeiros com o objetivo de mostrar a vida urbana do Rio de Janeiro e suas paisagens para divulgação turística internacional. Com a ajuda do filme, os professores iriam realizar um debate crítico com seus alunos, abordando que muitas paisagens periféricas foram deixadas do lado de filme. Então, assim, quando a gente pensa na sobreposição dessas paisagens, é o seguinte, a paisagem que eu estou inserida, que eu vivencio, e aquela que é muito divulgada, né? Então, assim, não é novidade a gente saber que há uma sobreposição quando a gente vai falar de uma exposição, uma venda de uma imagem turística do Rio de Janeiro, em detrimento do seu município. Então, assim, os demais territórios, Baixada Fluminense, Zona Oeste do Rio de Janeiro, acabam ficando o quê? Naquele lugar para comentar sobre a precariedade, naquele lugar para falar sobre a violência, né? Então, assim, para pensar mesmo aquela máxima, 2 pesos, 2 medidas. A etapa 3, né? Então, a gente está pensando como metodologia também a cartografia social, né? Então, ela tem um caminho a ser seguido, né? Então, assim, a etapa 3, professores e alunos construíram juntos uma tabela. Nela conterá algumas perguntas para que os alunos indiquem as paisagens mais significativas do município, pontos turísticos, comércios, praças, porque a gente sai dessa escala global, né? A gente, por exemplo, saindo desse filme, falando do município do Rio de Janeiro, e a gente vai falar dessa escala local, né? E aí a gente começa a organizar, né? Como é que vai se dar essa construção? Então, essa tabela ela tem esse objetivo, né, que os alunos sinalizem e reflitam criticamente a importância dessas paisagens para a região de Seropédica no Rio de Janeiro. Porque é aquilo, é o espaço vivido, é uma paisagem cotidiana, né? Então, a gente precisa ali, não é exatamente problematizar, mas refletir um pouco mais sobre aquela paisagem, de como ela pode ser formada, qual foi a trajetória dela, do que foi antes e tudo mais. Essa é a tabela, né? Que paisagem, onde ela está, por que essa paisagem é importante. E aí é chamar a atenção de que cada paisagem, né, cada aluno vai apontar de alguma maneira, né, um determinado ponto do município. Eu fico aqui pensando, o Rio Guandu ele vai ter ali outros significados, né? Por exemplo, das vezes que eu fui a Seropédica, a gente passa ali
pelo Rio Guandu, né? Eu acho bonito aquela coisa toda, mas o Rio Guandu também já teve outros significados em outros tempos, né? Ser desova, enfim, né, de corpos, uma série de coisas. Então, assim, são apontamentos que a gente traz devido a essa história do local, né? E, enfim, os sujeitos que estão ali envolvidos, eles vão apontando. E aqui a gente tem essa quarta etapa, que é a culminância, né? Então, vamos construir essa memória, vamos colocar, materializar essa memória que a gente tem do espaço vivido, né? Porque qual é a grande questão da cartografia social? Né? Ela vem com uma possibilidade de não utilizar aquele rigor científico, né? Mas pensar como os sujeitos representam, quais são as simbologias utilizadas, né? E ela também é uma maneira de você falar sobre gestão do território. Não é à toa que ela é utilizada por grupos quilombolas, por indígenas, né? Cada vez mais a escola tem se apropriado dessa metodologia, né? Porque é para a gente pensar quais são os caminhos que a gente tem para pensar o território, né? E a cartografia social ela caminha por esse viés, né? Também, além de trazer essa questão da gestão do território, traz para si a questão da identidade, né? A identificação, e ela é múltipla. Eu acho, e chama a atenção também para a gente no que diz respeito à construção de uma legenda, quão importante ela pode ser na construção de uma legenda, né? Dando aula, é muito comum a gente perceber que não há uma leitura, não há uma procura, por exemplo, na legenda. A gente construindo, né, esse mapa, né, na cartografia social, a gente tem a possibilidade de chamar atenção, né, como é que esse símbolo aqui teria significado, né? Então, assim, são caminhos para uma alfabetização cartográfica também. Vou passar aqui a bola. Isso. Pode passar essa parte aí. Posso? Uhum. Então, eu peguei o Google Earth porque ele traz transformações dentro de determinados períodos, e essa era uma das ideias do nosso grupo, que era de trazer a região de mais ou menos de onde esses alunos provêm, né, suas residências, e sinalizar para eles, perguntá-los se eles observavam algum tipo de transformação, e além disso, como eles veem essas transformações dentro do seu cotidiano. Tudo isso para a gente conseguir trabalhar a memória que eles têm do lugar. Visto que eu fiz alguns trabalhos com eles anteriores, para saber de onde eles eram, há quanto tempo moravam lá, e a maioria já morava na região há mais de 20 anos, então poderia fazer esse trabalho com efetividade. Eu trouxe essa primeira imagem aí do Google Earth para ver como ele sinaliza, né, um dos bairros, que é um dos principais bairros de onde provém esses alunos. O bairro é Marapicu, e aí a gente tem uma imagem muito bonita, né, da serra lá do Jericinó-Mendanha, Marapicu, a vertente voltada para Nova Iguaçu. E aí vem falando, Marapicu é um bairro do município brasileiro de Nova Iguaçu, do estado do Rio de Janeiro. Possui em torno de 2.026 habitantes, ou seja, bastante gente, e faz divisa com os bairros de Lagoinha, também um bairro muito conhecido ali na área. Além de Lagoinha, Paraíso, Ipiranga, Cabuçu e a APA do Mendanha. É cortado pela Avenida Abílio Augusto Távora, também conhecida como Estrada de Madureira, e ganhou em 2014 uma mini UPP. E aí a gente vai ver por que tem essa mini UPP mais para frente. Pode seguir, Natália. Tá. Poderíamos ter sinalizado num período de 10 a 10 anos. Só que, na medida que a gente foi analisando, não tinham grandes transformações dentro do período de 10 anos. Então, a gente deu atenção para as transformações e não para o período em si, né? E visto também que da década de 80 até 2004 vai ter um grande vácuo de informações dentro do Google Earth. Não vai ter essa análise nos registros.
Então, a gente vai pegar aí dos últimos 10, 15 anos para frente. E aí, a gente apresentaria essa imagem, sinalizando aí que é de 2010, para ver se eles viriam alguma alteração. Como a gente pode ver, são bairros ainda não muito cheios, né? Não tem muita pavimentação. E aí, mais para frente, pode passar, Natália. A gente vai começando a ver algumas transformações. A Nordeste, nós vemos uma construção. E aí, além da construção, a gente vai ver também que já tem uma área de desmatamento. Então, é possível relacionar com a memória, com a questão ambiental, com a questão social e com a questão geográfica. Essa construção ela vai ser chamada de Conjunto da Marinha. Seria um condomínio da Marinha que foi construído num primeiro momento. E aí a gente poderia pedir para eles sinalizarem e qual é a relação que eles têm com esse conjunto e se há relação, né? Pode passar. Ok. E aí já em 2012 a gente consegue ver que já tem as construções e também que os bairros começam a se espraiar mais. Alguns alunos começam a relatar que nesse período a gente tem um recebimento de pessoas provenientes de algumas comunidades do Rio, por conta das UTPs sendo instaladas lá. Então, elas vão se espraiar aí pela Baixada Fluminense, mas também a gente tem a atuação de outros grupos, né, paralelos. Então, aí já começa também uma disputa territorial bem, bem grande, visto que na região da Baixada a gente tem a atuação de vários grupos. Então, alguns alunos relataram que já tinha um espraiamento desses bairros, mas que também tinha disputa de território. Então, é uma outra relação que a gente pode fazer com outro assunto, né? A construção social. Pode passar, Natália. E aí, em 2012 ainda, a gente já vai ter uma outra construção. Não, 2012 não, 2015. Lá para o início de 2015, a gente já tem a segunda construção, que é mais para perto de Marapicu. Essa segunda construção, ela é como se fosse uma construção de casas da Caixa Econômica populares. Elas vão ser construídas com a ideia de virarem Minha Casa Minha Vida. Mas aí acontece uma invasão ao longo dos anos e o Comando Vermelho domina essas construções. E aí é por isso que lá na primeira representação vai ter a sinalização que em 2014 foi instalada uma mini UPP, por conta desse domínio que vai se estabelecer ao longo dos anos do comando e de outras formações, né? Paramilitares e por aí vai. Então, já eram duas transformações na paisagem que a gente poderia sinalizar e que poderia também trazer muitas memórias para os alunos. Pode seguir, Natália. E aí, na medida que vão passando os anos, a gente traria essas transformações para eles fazerem as comparações. Pode passar. Aí são transformações maiores, né? Mais evidentes. Mais espraiamento do bairro e o progresso da construção. Vai, Natália. Pode seguir. Aqui a gente já tem muito evidente que nós temos muitos pontos de construções das casas nessa região e também de alguns condomínios nos arredores. Em sua maioria, condomínios de Minha Casa Minha Vida. Pode seguir, Natália. E é isso, gente. A ideia dentro do Google Earth é trazer essa transformação do espaço para que os alunos pudessem ver como esse espaço ele foi transformado num modo tão contundente que às vezes a gente não consegue perceber dentro do tempo, ou porque a gente está inserido dentro daquela localidade, ou para eles trazerem outra percepção, né? Como foi, que impacto está trazendo esses tipos de construções? Impactou diretamente na minha vida? Eu fui desabrigado? Eu fui desalojado? Porque em muitos casos acontece isso.
e quais são as relações sociais que estão se estabelecendo em torno disso, né? Eu tive relato de uma aluna, ela já tinha em torno de 50 anos, que o filho tinha sido morto pelo tráfico naquele ano. O tráfico que tinha se instalado há pouco tempo na região em que ela morava, que era a região lá do Grão-Pará. E aí ela falou que ela voltou para a EJA para poder dar sentido na vida, porque senão ela não teria, para poder seguir a vida. E aí, então, a gente pode trazer diversos assuntos, né, sociais, econômicos, ambientais, relações ao patrimônio, que podem ser trazidas tanto pela geografia como pelas outras disciplinas. Então, a gente também traz aí muitas transversalidades. Meninas, algumas considerações? Acho que de maneira geral, assim, tem essa questão do tratamento, né, sobre as paisagens, os seus significados, e também uma maneira de a gente colocar propostas de usos da cartografia, sabe? E que a cartografia em si, ela dá um certo receio, né, de uso. Eu acho que você propor outras formas, né, e você dizer que você também está inserindo cartografia ali, né, como a cartografia social, a alfabetização cartográfica, ela é um caminho de aproximação também, né? Acho que cabe dessa forma. Sim, e tem uma outra intencionalidade que a gente tinha discutido, que é a respeito da autoestima do aluno, quando você traz ele para trabalhar dentro do projeto, né, nessa construção. Você vai fazer ele participar, então ele se sente parte de toda a construção do conhecimento, e ele consegue ver esses conceitos que a gente precisa trabalhar na construção do dia a dia, que é algo que eu sempre penso, a geografia está em toda parte, ela está em todo lugar. A gente só precisa reconhecer como ela está posta. Claro que a gente que fez a graduação, a gente vai conseguir compreender ela em todo lugar, a gente vê geografia em todo lugar. Mas eu sempre gosto de trazer isso para os meus alunos, que a geografia está no cotidiano deles, que é possível perceber ela de todas as formas. Né? Então, essa ideia também para poder trabalhar a autoestima desses alunos, para que eles consigam compreender que a construção do conhecimento ela é coletiva, ela é individual, ela é constante, mas que ela é possível, que o conhecimento ele não está só na escola, na academia, nos livros, né? Mas ela é uma construção que vai muito além. Isso. Tá ótimo. A gente, como a questão do tempo é sempre curto, então a gente vai fazer o seguinte, vai convidar o segundo grupo a fazer a apresentação, e aí a gente vai ter uma outra oportunidade para ter as perguntas para todos, tá? Então a gente convida o segundo grupo, que vai estar trabalhando com o tema a percepção espacial por meio da fotografia, construindo um mapa colaborativo. Nesse grupo estão Fernanda, José Guilherme, Lucas e Victor. Fiquem à vontade, tá bom? Boa tarde, pessoal. Vou só pedir licença aqui para apresentar o slide. Só um momentinho. Foi aí? Foi. Pode falar, Fernanda. Desculpa. Vim trancar aqui. Espera aí, gente, rapidinho. Foi. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Fernanda. Eu estou junto aqui com um grupo com José Guilherme, com o Lucas e com o Vitor. Nós vamos apresentar hoje um projeto a partir da percepção espacial dos alunos por meio da fotografia, onde, no caso, esses alunos eles vão construir um mapa colaborativo com as fotos digitais. Pode passar aí, José Guilherme. No caso, como a gente pensou em um tema para poder trabalhar com a aprendizagem em projetos, a gente pensou num tema que a gente pudesse incluir o aluno como principal sujeito do processo do projeto.
Porque muitas vezes nós vemos projetos que vêm das secretarias de educação, que é o quê? Que é de cima para baixo, né? O projeto ele já vem pronto, o professor ele só tem que executar o projeto. E muitas vezes se esquece que a gente tem o sujeito que vai receber esse projeto, que é o aluno, ele tem que estar interessado em fazer esse projeto. Então, no caso, nós elaboramos um projeto que, no caso, o aluno ele é o principal sujeito desse projeto. No caso, ele vai elaborar diretamente todas as etapas, e nós, professores, vamos apenas o quê? Vamos apenas sugerir essas etapas. No caso, a gente escolheu, no caso, trabalhar, no nosso caso, né, o uso do projeto investigativo, ou seja, aquele que tem etapas, estratégias e metodologias, e tem um objetivo final, ele se encaixava melhor no nosso tema. Por quê? Nós vamos passar por etapas, no caso, o nosso projeto ele tem 4 etapas, cada etapa delas tem uma estratégia de como nós vamos trabalhar com esse aluno e como é que esse aluno, vamos retirar, no caso, as informações desse aluno, não sei se retirar a informação ficou muito legal, desculpa. E a gente tem um objetivo final, que o nosso objetivo final é, no caso, materializar todas essas informações através do mapa digital que vai ser elaborado por eles mesmos, com os pontos de referência que eles mesmos vão citar, que eles consideram que são mais importantes. O que eu acho muito importante de citar é que, no caso, o projeto que nós planejamos é um projeto que ele pode ser trabalhado quase com todas as turmas da educação básica e também com o EJA. Por quê? Em qualquer lugar. Eu digo isso porque um projeto parecido, eu estou trabalhando com ele na cidade que eu trabalho, que é no interior. Claro que com algumas dificuldades devido ao problema do acesso à internet, mas o projeto final do mapa digital está sendo elaborado, então, assim, nós conseguimos trabalhar esse projeto em qualquer lugar. Então, no caso, ele serve como a base para qualquer, no caso, professor que deseja trabalhar esse projeto, ele possa trabalhar em qualquer unidade escolar, tanto pública quanto particular. Então, assim, ele foi pensado para isso, assim, para ser acessível a todos. No caso, nós vamos trabalhar com esses sujeitos no seu espaço de vivência. No caso, a escola, o entorno, durante a sua migração pendular diária, ou seja, de casa para escola, de escola para casa, o que eles verificam, o que eles observam. E aí, no caso, a partir dessa coleta de informações, nós vamos transferir essas percepções, ou seja, tudo que eles perceberam para esse mapa digital, ou pode ser um mapa físico também, com as referências deles, ou seja, eles vão colocar ali o que eles observaram, qual foi, no caso, o principal ponto de referência daquele local. Então, ou seja, a nossa principal ideia, no caso, as nossas 4 etapas, elas são, no caso, cada uma complementa a outra para, no final, gerar o produto final, que é o mapa digital. Pode passar, José. Então, assim, o nosso objetivo geral é construir um mapa colaborativo junto com os alunos através das suas percepções espaciais. Os nossos objetivos específicos, eles ficaram de acordo com as etapas. Então, assim, a primeira etapa é aproximar, no caso, por meio de registros fotográficos, os alunos e alunas do ensino de geografia, auxiliando na melhor relação com a disciplina dessa ciência no seu cotidiano. Nós sabemos que a geografia é imagem. Trabalhar a geografia sem imagem é muito complicado. Como é que eu explico para o meu aluno o que é uma montanha se eu não tenho a imagem de uma montanha para ele poder ter a ideia disso? Então, nós precisamos da imagem, nós precisamos que ele tenha essa percepção e ele interligue o conceito à imagem. Então, ou seja, a fotografia no ensino de geografia, ela já é uma parceira dos professores de geografia há muitos anos. E com o avanço das tecnologias, ou seja, com as tecnologias digitais, só foi aprimorando essa relação entre o professor de geografia e a fotografia, porque hoje em dia é possível você pegar, exemplo, tô indo para a escola, vi uma coisa diferente, eu vou lá, tiro foto, gente, lembra aquele fenômeno que eu falei para vocês em tal lugar? Então, aqui, para vocês darem uma olhada. Compreender por meio da percepção espacial o uso de fotografias, como as diferenças estão presentes no espaço escolar. Ou seja, muitas vezes nós vemos o espaço escolar como aquele espaço comum, que as pessoas estão lá conversando e tal, mas dentro daquele espaço, há muitas... tem, no caso, você está convivendo com
vários sujeitos que têm várias ideias diferentes, que têm várias percepções diferentes, que tem, ou seja, são sujeitos que não são iguais, ou seja, igual a gente fala geralmente nas aulas de prática de ensino na faculdade, não existe aluno padrão. Por quê? Ninguém é igual. E isso, a escola é o principal lugar para verificarmos essas diferenças, porque todos estão juntos, então você verifica muito mais essas diferenças do que fora da escola. Desenvolver a nossa etapa 3. Desenvolver o entendimento da percepção e do pertencimento do espaço, tendo a fotografia como ferramenta. Paralelamente, o desenvolvimento do senso crítico do aluno às questões existentes do espaço que o cerca. Muitas vezes, aquele aluno, quando ele faz a sua migração pendular diária, ele não observa, porque ele já está fazendo aquela migração pendular diária, às vezes ele não observa que tem um fenômeno que está do lado dele, que ele faz aquele fenômeno todo dia, igual eu estou falando aqui, a migração pendular. Ele faz um fenômeno todo dia e ele não tem ideia disso. Então, ou seja, a partir dessa fotografia, nós podemos trabalhar, no caso, o que ele verifica nessa migração diária, quais são as diferenças que tem entre os bairros, quais são as diferenças que tem de uma localidade para outra. Então, ou seja, nós podemos trabalhar isso também, no caso, dentro de sala de aula e também no projeto. E, por último, que é a quarta etapa, vem a ideia de construir um mapa coletivo, com a base da ferramenta digital do Google Earth, usando os dados coletados durante as atividades realizadas. Ou seja, esse mapa vai ser trabalhado de acordo com os pontos de referência que esses alunos eles vão escolher, os pontos que chamaram mais atenção, e a partir desses pontos, eles vão fazer a descrição do que eles consideram que tem naquele ponto. Exemplo, ponto A. O ponto A é um local que é de comércio. O ponto B é um local que é uma residência. Então, mas assim, vai ser a descrição deles mesmo, uma descrição bem simples, bem sem nenhuma influência de teóricos, ou seja, que vem na cabeça dele mesmo. Eu vejo o relógio da Central do Brasil, eu vejo a Central do Brasil, eu lembro do relógio. Essa é a descrição. Pronto, José. Boa tarde, gente. Eu sou o Vitor e eu vou não explicar, mas desenvolver a ideia que a gente pensou para ser a metodologia, né? Então, assim, a gente partiu de uma ideia de que o método, né, é a escolha com que a gente vai estruturar toda a pesquisa, apesar de ser um projeto que é bem prático, né, envolve 4 etapas bem práticas, a gente precisa de uma base teórica para poder construir o arcabouço dele. Então, como a gente está falando de percepção espacial e de cotidiano e de vivência, né, discente, enfim, a gente pensou então em tentar aproximar o projeto o máximo possível dessa vivência. E aí, para chegar nisso metodologicamente, a gente, juntando aí a revisão bibliográfica, né, que foi trabalhada na disciplina e de outros autores que a gente já ainda vai comentar na apresentação, a gente usou a geografia da percepção, que é da Lourdes Rocha, como método de análise geográfica. E a gente escolheu principalmente porque a geografia da percepção, ela dá uma ideia para a gente, a Lourdes, ela explica, né, que um mesmo espaço, ele, por ter diferentes percepções, ele não necessariamente vai ser considerado o mesmo espaço para todo mundo. Então, aquela escola, por exemplo, né, todas as crianças participam da aula de geografia, na mesma turma, mas aquela sala, aquela escola, na percepção espacial, não é a mesma, né? E aí aqui a gente está analisando a escola por uma dimensão espacial também, não só função pedagógica, mas espaço produzido socialmente, né? E aí a percepção, a Luz vai trazer para a gente que a percepção, por conseguinte, ela vai ser responsável pela forma como a gente vê o mundo, né? E aí há tantos mundos quantos forem as percepções, pois cada um vê o seu entorno e o mais além a partir de referenciais, informações e conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, é reconhecer também que quando a criança chega na escola, ela já chega com um conhecimento construído do mundo, né? Assim, e aí, quando a gente vai pegando as séries, né,
superiores, acho que não é uma palavra boa, mas sexto, sétimo, oitavo, enfim, e quando a gente está na EJA já com adultos, isso precisa ser considerado, independentemente da idade e da etapa. Então, esse conhecimento de mundo, essas informações, esses referenciais, eles já estão nas crianças, nos discentes de forma geral. O que a gente precisa é trabalhar isso, né? E aqui a gente está trabalhando com uma linguagem da geografia, uma linguagem que é perceptiva. E por ser perceptiva, ela envolve a nossa intersubjetividade e os nossos sentidos também. É como a Fernanda comentou, é o que a criança viu, né, o relógio, lembra da central, enfim, é um sentido. O corpo dela dá o sinal da percepção espacial que ela tem. Então, a geografia da percepção, ela vem muito desse existencialismo no campo da geografia, e ela traz essa possibilidade de, metodologicamente, a gente fundamentar o que muitas vezes não é considerado relevante no campo da geografia, né, como a percepção, os sentidos, o corpo, para poder analisar o espaço. Pode passar, José. Por favor. E aí, a geografia da percepção, ela é uma forma da gente compreender que o espaço que a gente vive, ele é, de certa forma, íntimo e singular, mesmo que ele seja compartilhado com muitas outras pessoas. Em algum momento, né, do cotidiano, a escola é um espaço íntimo para aquela criança. O deslocamento, né, para o aluno, de forma geral, é um processo íntimo, apesar de ele estar num ônibus lotado, né, o entorno da escola, em algum lugar, em algum momento, vai ser. E é singular também, porque a experiência de cada um torna essa percepção, né, específica. E aí existem pontos de contato que fazem com que a nossa experiência também, né, se encontre uma com as outras, e aí a gente tenha momentos compartilhados de experiência. E aí, a Luz Rocha diz que a gente consegue, a partir disso, produzir geografias cotidianas, mesmo que a gente não tenha uma noção do que ela fala, que ela chama de ciência geográfica formal, né? Então, ela vai muito por aquela ideia de que a geografia é feita também muito, e principalmente porque não necessariamente tem um título, né, de geógrafo, geógrafa, porque é uma geografia cotidiana, é o se fazer geografia pela prática da existência. O fato de você existir, de ter um corpo, de ocupar o espaço, é fazer geografia. E aí, isso vai numa direção que o Henri Lefebvre vai trazer sobre a concepção do espaço socialmente produzido por meio das relações sociais, né? E ainda vai ao encontro do David Harvey, quando ele vai dizer que diferentes práticas humanas são capazes de estabelecer diferentes conceitos de espaço. E esses conceitos, eles estão intrinsecamente relacionados com as circunstâncias que a gente constrói deles. Então, esses diferentes conceitos de espaço atribuídos a um mesmo espaço, como a escola podendo ser um espaço abstrato, um espaço plural, um espaço cotidiano, um espaço produzido, enfim. São diferentes percepções espaciais que a gente dá para aquele espaço. Então, seja a escola, seja o trajeto, seja um ponto de referência, todo esse entorno e esse movimento, né, compõe o que a gente chama de geografia da percepção aqui como método. Então, é um olhar mais sensível para esse campo geográfico que, às vezes, precisa de uma voz, assim, para empurrar e ganhar o espaço, né, acadêmico. E aqui a gente usa no projeto para poder valorizar, então, o que não necessariamente a gente consegue encontrar com muita facilidade, às vezes, né? Como a Fernanda falou, às vezes o projeto vem de cima para baixo e cai numa realidade que não encaixa, simplesmente não se encaixa. Pode passar, José, por favor. E aí, como a Fernanda também já disse, a gente tem 4 etapas, né? É um único projeto com 4 etapas e todas elas estão encadeadas pela geografia da percepção, né? Baseada nessa percepção do espaço. E o instrumento de trabalho em todas as etapas, o que vai ser o elo condutor entre todas, é a fotografia, né? Aqui a gente escolheu sequenciar dessa forma as etapas, mas se esse projeto é aplicado por outras pessoas, nada impede que ele seja completamente reestruturado, né? Como a Fernanda também já disse, é uma base que a gente trouxe, mas que é uma ideia que possa ser, de repente, readaptada por muitos outros ângulos de percepção. Então, a primeira etapa, né, a gente vai focar nesse deslocamento, é sair da residência e ir até a escola, e aí depois a escola em si, o entorno da escola, e toda essa construção perceptiva materializada em um mapa.
Então, a gente começa a primeira etapa falando do deslocamento, a segunda etapa dentro da escola, a terceira etapa no entorno da escola, e, enfim, a gente constrói uma base, né, metodológica, científica, mais perceptiva, subjetiva, de certa forma, construída por sentidos, né, olfato, cheiro, enfim. Isso acaba também podendo ser interpretado pela fotografia, apesar de, né, não necessariamente o olfato estar ali, mas a gente conhece, às vezes, a nossa memória constrói uma paisagem, né, e uma foto é capaz de remeter a gente a muitos outros sentidos que não só a visão, né? Então, esse é o campo metodológico que a gente escolheu para poder construir o projeto. Pode passar. Então, pessoal, sou José, boa tarde. Deixa eu pegar você por aqui. E aí, pensando nessa questão, né, da justificativa do projeto, né, a Fernanda já comentou isso, acho que o Vitor comentou maravilhosamente bem, mas a gente vai ter a fotografia como esse fio condutor, né, desse projeto, que ele é hipotético, mas ele pode ser produzido, eu espero produzi-lo inclusive, que através da fotografia produzir um mapa colaborativo, e aí a pertinência disso se dá logo de cara, eu acho, pela questão da gente aproximar esse aluno da geografia, né, que a Fernanda comentou bem. Eu acho importante, de todas as idades, de todas as séries, né, às vezes a gente acaba trabalhando de uma maneira muito... A gente, de uma maneira geral, né, muito descritiva, de uma forma muito distante do aluno, né, e já que a gente está aqui numa proposta de fazer um projeto, né, que esse projeto ele tenha um significado para o aluno, que ele possa ver ali uma reflexão direta ali, né, quando ele estiver trabalhando, quando ele estiver pensando ali a geografia, se dando conta de que a geografia está ali como parte da vida dele também, né? Já foi citado também que ele pode ser desenvolvido a gente pensou esse projeto para ser desenvolvido não em uma série específica, né? Ele pode ir do 6º ano, até os anos iniciais mesmo, até uma turma de EJA, enfim. É algo bem aberto nesse sentido, né? A gente não deixou restrito. Já entrando na questão do que seria o projeto em si, né? O modus operandi dele lá, ao longo desse processo, eu vou falar um pouco sobre a percepção espacial através do deslocamento, tá? Essa percepção espacial, é óbvio que ela vai ser muito diferente dependendo da faixa etária do aluno, né? Porque geralmente quando a gente está trabalhando com os alunos mais novinhos, eles se deslocam menos, né? Eles têm uma percepção até muito própria, interessante, do espaço, né? Não sei se quem já fez mapa mental com aluno de 6º ano, para ele contar sobre o trajeto, é algo muito bacana, assim, embarcar nessa percepção do aluno criança ainda, né, que tem uma casa amarela com um muro alto com flores, e isso é um ponto de referência para ele, e às vezes uma indústria do lado não é, né? A casa amarela com muro vermelho, enfim. Então, essa percepção no deslocamento espacial, se ele se dá, né, a pé, ele vai ser de uma forma, se ele se dá de ônibus, vai ser de outra, se ele se dá de trem, vai ser de outra. E aí, por que esse escopo tão grande também, né? Quando a gente pensou fazer o projeto, a gente foi conversando essa relação, cada um tem uma experiência muito própria e a gente meio que se baseou no centro do Rio de Janeiro, né? E no centro do Rio de Janeiro, a gente tem ali na Rua da Conceição, pertinho do Saara, ali perto do Camelódromo, a gente tem um centro de referência de jovens e adultos, vários alunos trabalhadores que pegam trem, pegam metrô, pegam ônibus, tem uma percepção espacial muito ampla, e a gente tem escolas com crianças ali, como a Tia Seata na Presidente Vargas, de um público já que é bem mais próximo, né? Então vai ter uma percepção
desse espaço, desse deslocamento muito diferente, né? São escalas diferentes dentro desse deslocamento, dessa percepção. Aqui eu quis trazer como referência, né, do que poderia ser isso, foi um trabalho que eu fiz esse ano com os alunos, uma atividade, na verdade, em Queimados, né, que perguntava o que você vê no seu município que pode ser melhorado, que você vê no seu município que tem que avançar, enfim. E aí uma das alunas, a aluna da EJA, ela fez, na verdade, um vídeo, né? Eu que tirei a foto para exemplificar, na escada rolante, né? Isso para ela é um marco. O fato das estações de Queimados, né? Diversas estações não terem essa acessibilidade, e isso para ela foi um ponto importante, né? Algo que às vezes a gente ali não tem essa sensibilidade, então, como o Vitor disse, essa percepção do aluno. Trazendo para uma escala muito de um mesmo ponto, na verdade, né, na proposta central nessa etapa, né, queria registrar isso, a ideia é que através da fotografia, né, o aluno ele marcasse, né, ele pontuasse para depois fazer um mapa, né, o que ele considerar mais pertinente, o que ele considerar mais marcante no seu deslocamento, né? E aí eu quis trazer eu tirei isso do Street View, mas é um mesmo ponto, é o bonequinho do Street View que tá no mesmo ponto, olhando para dois lados distintos, né? Na Presidente Vargas. Uma, ele está olhando para o relógio da Central, está olhando para a Central do Brasil, e na outra, ele está olhando para o Comando Central do Exército, Palácio Duque de Caxias, desse lado. A própria decisão do aluno, né, de registrar um lado e não o outro lado, pensando que ele está no mesmo lugar, ele pode registrar tanto um quanto o outro, né, se isso for marcante para ele nesse deslocamento. A própria decisão do aluno de registrar um ponto e não outro já mostra a forma como ele observa o espaço de uma maneira diferente, né? Então, é mais ou menos conectar essa experiência do aluno nesse deslocamento, né, para essa percepção da geografia na vida dele. Passando a bola agora aqui. Então, e aí, dando sequência, né, na etapa, ele tem essa relação com o deslocamento, e a ideia é que não seja um processo só, né, de percepção, mas que esses processos sejam encadeados. Então, às vezes também, o que uma coisa que sempre me intrigou muito é essa visão da escola, mas não uma visão entendida como também um espaço, né? Às vezes a gente resolve fazer um trabalho de campo, e aí faz fora da escola, e aí depois volta para a escola, mas a escola acaba não estando inserida necessariamente naquele trabalho de campo. E aqui não necessariamente a gente está falando de levar para fazer um trabalho de campo em si, mas a gente não faz um roteiro construído de etapa por etapa com eles, né, com as crianças, os alunos de forma geral, mas vai pedindo ao longo do processo, né, na nossa cabeça, a gente está construindo a primeira etapa, então é explicado isso, e a gente pede a fotografia, e aí a segunda etapa, não necessariamente nessa explicação científica que a gente está fazendo aqui, né. E aí, então, perceber que a escola também é um processo, né, de produção espacial contínuo, e que o corpo está relacionado com isso. Então, aqui a gente está tentando trazer uma outra percepção agora. A gente tem essa percepção de deslocamento na primeira etapa, e que aí vai depender, como o José falou, né, dos pontos diferentes de vista de cada um. E aqui a gente está falando através do próprio corpo como percepção. E aí entender que a escola está nessa relação de produção, e que a diferença faz parte disso também. Porque, às vezes, a Fernanda falou, né, não tem um aluno padrão, e a gente tem um pouco de noção disso, mas às vezes a gente se perde nisso também. Aí tem um meme, eu acho, do Facebook, que até um dia desses eu vi, e uma criança conversando com a outra.
E aí uma criança vai e pergunta para outra, mas na sua escola tem negros, ricos, não sei o quê. E aí a outra fala assim, não, é todo mundo aluno. É reduzir muito a realidade. Né? Porque assim, sim, todo mundo é aluno, sim, todo mundo é aluno, mas todo mundo é igual. Né? E assim, nós estamos falando de uma igualdade de, obviamente, você olhar e perceber que a outra pessoa não é idêntica a você. Mas em relação a que a classe, a vivência, a história e todos os outros elementos que vão atravessar o nosso corpo estão relacionados à nossa produção do espaço. Então, assim, o movimento que eu tenho de gostar ou não da educação física e da quadra, de ocupar aquele espaço, está atravessado com a minha percepção espacial daquilo ali. E gostar mais de estar na sala de aula ou em determinado lugar do recreio. A gente que tá ou esteve na sala de aula, a gente sabe que, às vezes, se a gente parar, assim, 2, 3 dias para reparar as crianças no pátio, no recreio, a gente vai perceber que tem criança que está sempre no mesmo lugar do pátio. E tem criança que não, que corre pelo pátio todo, enfim. É uma produção diferente de percepção daquele espaço que muitas vezes não é considerada no trabalho. Então, pensar, né, que esse espaço escolar também não é só um produto social, né, mas ele é um processo que vai gerar um produto que vai voltar a ser um processo, porque não acaba, não fechamos o portão da escola e esse processo é interrompido, ele volta no próximo dia e é uma questão cotidiana, é uma geografia cotidiana, de uma ciência geográfica que, apesar de ter uma formalidade na disciplina de geografia dentro da sala de aula, ela acontece no cotidiano fora da disciplina de geografia. Né? E aí cabe a gente trazer essa percepção, e a fotografia ela é bem importante nesse sentido. Pode passar para mim, por favor? É só para mim que não está aparecendo. Ah, tá, apareceram as imagens. Eu peguei 3 imagens de domínio público mesmo, porque eu até revirei algumas fotos que eu tinha, mas nenhuma do jeito assim que eu queria, né? E aí eu peguei essas 3 de domínio público, porque a ideia era pegar uma coisa bem assim, involuntária mesmo. E aí, nessa etapa, seria pedir às crianças, né, para fazer uma fotografia de dentro da escola, mas nessa relação comum, não fotografar, vamos juntar aqui e tirar uma foto, não, mas fotografar esse cotidiano, né, e depois levar isso para a discussão da diferença, de como aquele espaço, a gente percebe aqui em 3 imagens que o espaço está sendo ocupado de forma muito diferente, por corpos diferentes e por produções diferentes, né? E aí, claro, a gente sabe de toda a limitação de trabalhar com fotografia também, né? A questão de ter um instrumento para tirar fotografia já é um percurso difícil, mas aí, dentro de cada realidade, a gente organiza, né, as crianças em grupo, enfim. Entender que a fotografia ali, ela vai dar uma percepção espacial, né, onde a criança ela consegue se perceber, porque quando a gente está analisando a fotografia daquela realidade que ela mesma tirou, mas que ela poderia estar na fotografia, que talvez ela esteja na fotografia do colega, né, é um elemento chave para a gente perceber que essa produção espacial dentro da escola, que começa com o deslocamento aqui no nosso caso, né, o nosso recorte ele começa no deslocamento, e ele vem passando pela escola, ele não acaba quando a criança chega na escola. Né, e ele também não vai acabar quando a criança está saindo da escola para casa ou para um passeio, enfim. Né, é um processo contínuo, e ele vai se dando periodicamente. É uma retroalimentação que a percepção espacial ela vai trazer para a gente dentro dessa base dos sentidos. Então, é entender que a percepção espacial também é você, no meio daquela confusão do recreio, sentar, fechar os olhos e ouvir o barulho. Né? É você reconhecer que, de repente, a torneira do banheiro está pingando e aí você, sabe, por estar tão acostumado, você conhece o barulho que a torneira lá no banheiro está pingando e tal. Então, assim, o rangido da porta da sala de aula, ou da sala dos professores, ou, enfim, né? O barulho que faz trancar o portão de saída, o sinal, isso tudo é produção do espaço. E o corpo é o elemento que vai reunir tudo isso com a gente. Né? Então, assim, é através do corpo que a gente percebe todos esses sinais, né? Que tanto fixos quanto fluxos do espaço, e que o Milton Santos traz tão bem pra gente. Então, perceber, né, igual ali na imagem tem um balanço, tem um parquinho, então, assim, isso tudo, né, envolve os nossos sentidos e produz esse espaço. Quando as crianças menores, por exemplo, elas sabem que elas vão para uma recreação, né, a organização espacial que elas vão construir ali, ela é sentida muito antes pela adrenalina,
Elas ficam loucas para organizar a fila, e aí, de repente, elas começam até a se comportar super bem. Né? Porque é isso. Porque já é uma produção espacial que não está sendo construída agora. Ela já tem esse conhecimento de que ali é uma hora que elas vão estar mais livres. Né? E que aquele espaço da escola passa a ser muito mais prazeroso, às vezes, para elas, do que estar sentada na sala de aula. Então, assim, é reconhecer que a escola ela pode ser e deve também ser vista por uma dimensão espacial, não só pela função pedagógica, pela estrutura, infraestrutura, enfim, mas não só pelo ensino da geografia, ou pela geografia escolar, ou pela educação geográfica, mas pela geografia da escola mesmo, da escola enquanto espaço, dimensão de análise espacial. Né? Pode passar, eu terminei a minha redação. Pode passar, José. Aceito. O Lucas está aí? Bom, agora foi. Boa tarde, gente. Eu sou o Lucas. E continuando, dando continuidade aí ao que o pessoal do meu grupo falou, essa terceira parte do projeto, essa terceira etapa, a gente já busca uma percepção do aluno ao entorno da escola, um ambiente que ele venha estar inserido, independente da realidade. Assim como, por exemplo, o José Guilherme falou anteriormente, um aluno do EJA que trabalha e estuda ali no entorno do centro do Rio de Janeiro, ou aluno que mora e estuda de uma série inicial no entorno do Rio de Janeiro também, do centro do Rio. E aí, aproveitando esse gancho do uso da fotografia, a gente entende que a fotografia, ela, enquanto um recurso didático, pedagógico, né, ela é um importante aliado na geografia e no ensino da geografia. E nesse caso, mais ainda na compreensão da paisagem urbana e das representações espaciais, né, que estão imersas ali nesse projeto. E junto a isso, a gente tem como base o avanço tecnológico que é vivenciado pela sociedade e a facilidade, né, que as diferentes gerações hoje encontram teoricamente, né, encontram de acesso a realizar esse projeto. E aí, a exploração da fotografia em si, dentro da sala de aula ou nessa etapa fora da sala de aula, ela permite a troca de experiências, interações, uma construção do conhecimento. E é a partir disso que a gente cai na dialética da tríade da produção do espaço, que é dividido entre o espaço percebido, o vivido e o concebido. E aí, muito semelhante ao que o Vitor falou anteriormente, dessa situação dos corpos, a produção do espaço, ela se faz a partir de uma produção mútua, né, do contato humano com o espaço. E mesmo estando nessas diferenciações, do percebido, vivido e concebido, já que eles se entrelaçam dentro de uma mesma sociedade, por mais que nem sempre o concebido seja pensado, né, para o espaço vivido. E aí, o percebido, que é o que a gente vai buscar nessa percepção externa do aluno, é a identificação e a percepção. Olha, eu faço parte disso. Então, além dele perceber, ele vive aquilo ali, com imagens, ações, né, do seu dia a dia, as experiências obtidas ali. E aí, o percebido e o vivido, eles caminham muito paralelamente. E tem a ver com a situação que eu coloquei aqui, que é o espaço, ao mesmo tempo percebido, concebido e vivido, nenhuma dessas dimensões pode ser imaginada como origem absoluta, como uma tese, e nenhuma é privilegiada. O espaço é inacabado, assim, ele é continuamente produzido, e isso está sempre ligado com o tempo, ou seja, ele está em constante transformação. E aí,
foi o que a Fernanda e o José Guilherme falaram anteriormente, das diferentes realidades que esse projeto ele pode ser aplicado, já que o poder teórico, prático da fotografia é muito grande no ensino da geografia. Pode passar, José, por favor. Mais um cliquezinho. Aí, foi. E aí, a partir disso, a importância dos trabalhos de campo ou então do turismo pedagógico para esses alunos. Muitas vezes, né, nas diferentes realidades que a gente encontra no ensino, é uma primeira oportunidade que o aluno tem de fazer uma visita, de fazer um passeio, de fazer um turismo pedagógico com essa visão geográfica, né, e não somente visando o lazer. E aí, a gente acaba desenvolvendo a percepção, que é um dos pontos centrais do nosso trabalho, a noção de pertencimento e do senso crítico, né, que nem eu falei anteriormente, das diferentes realidades, das diferentes origens, como, por exemplo, por que ao redor da minha escola a população em situação de rua está aumentando? Por que existe, perto do meu colégio, um prédio histórico e um prédio ultramoderno? Por que nessa área da cidade tem um policiamento maior e nessa não? Por que aqui tem investimentos, tem infraestrutura e aqui não? E aí o aluno vai desenvolvendo isso. A gente sabe que os alunos, jovens, adolescentes, crianças, enfim, eles são muito atentos a isso. E aí, no caso do nosso projeto, o eixo central, centro do Rio de Janeiro, a gente tem essas imagens aí representando alguns dos pontos principais, tanto num colégio na Presidente Vargas, como, por exemplo, num colégio que o José Guilherme falou anteriormente, próximo do Saara, aqui no Rio de Janeiro. E aí, vários pontos principais que vão entrar no nosso mapa colaborativo, que é o que a Fernanda vai falar para a gente agora. Bom, pessoal, no caso, a última etapa, que é a quarta etapa do nosso projeto, é a construção. Depois que, no caso, passou pela primeira, pela segunda, pela terceira etapa, o aluno, ele, no caso, ele já vai ter mais ou menos uma ideia do que, no caso, os elementos que ele considera que são os mais importantes e que, no caso, a gente pode utilizar isso para construir esse mapa. A elaboração do mapa e construção do mapa baseado na percepção dos alunos, principalmente em seu coletivo, no caso, trabalhar a localização dos lugares que estavam presentes no trabalho de campo, analisar esses fenômenos observados, ou seja, qual é a visão que ele teve a respeito da Uruguaiana, a respeito da Central do Brasil, qual é a primeira visão que ele tem a respeito daquilo ali. Vamos dizer assim, a visão primária, né? A percepção, a relação desses lugares com o seu lugar de vivência e com os fenômenos que acontecem com o espaço geográfico, ou seja, igual os meninos falaram, a geografia está presente em todo lugar. A geografia, ela está, e também a Jéssica falou anteriormente no trabalho dela, a geografia está presente em todos os lugares. Então, cada pedacinho tem um pedaço da geografia, e o aluno, ele precisa do quê? Além de observar, ele precisa de um toque para poder observar isso. Eu coloquei aqui uma citação da Castelar e da Vilhena, que ela fala que a importância dos usos de outras linguagens no ensino da geografia, em conjunto com a cartografia, né, que permite fazer que o quê? Que permite que o aluno ele tenha uma outra visão da geografia, ou seja, como você trabalha com outras linguagens, principalmente no caso, a gente está trabalhando com mapa colaborativo, mas também a gente está trabalhando com a fotografia digital. Então, ou seja, são linguagens diferentes. Dessa forma, o aluno ele consegue ampliar o seu senso crítico, ou seja, ele consegue visualizar o fenômeno de duas formas. E isso ajuda muito. E a gente precisa, para poder, no caso, para que isso aconteça, a gente precisa colocar ele em situações que ele possa confrontar as ideias e questionar os fatos. Ou seja, a partir do momento que ele é responsável por construir o mapa,
ou seja, coletivamente, eles são responsáveis, eles estão o quê? Eles estão sendo confrontados, ou seja, eles são responsáveis por construir esse mapa. Então, a responsabilidade é deles, a visão, o ponto de vista é deles, e as referências são deles. Então, ou seja, eles são os principais sujeitos da construção desse mapa. José, passa aí para mim rapidinho. Eu vou mostrar para vocês uma base desse mapa, o que eu construí, mas antes eu só queria, no caso, citar duas coisas aqui. Primeiro que, no caso, a gente utiliza muito, assim, Paulo Freire, no caso, ele sempre fala que ensinar não é transferir o conhecimento, né? Que é dar construção, é dar base, né? Para sua construção e para sua própria criação. Desde o momento que nós somos professores, principalmente professores de geografia, a necessidade, e como trabalhamos com um projeto relacionado à geografia, a necessidade de retirar esse aluno da zona de conforto. Por quê? Porque geralmente os projetos eles já vêm com a zona de conforto, ou seja, não, professora, eu vou trabalhar com música, a senhora vai passar um tema e eu vou lá e faço um cartaz na cartolina e vou lá e leio ele lá na cartolina lá para a senhora lá na frente. Isso é a zona de conforto. Então, assim, por que não vamos retirar ele da zona de conforto para ver, no caso, retirar ele dessa zona de conforto para ele produzir seu próprio conhecimento? E a principal ideia de, no caso, deixar esse mapa por último é porque, no caso, que ele seja construído exclusivamente de acordo com a percepção dos alunos, sem influência nenhuma do professor. Ou seja, eles vão construir. Então, ou seja, porque se nós construímos, se esse mapa fosse elaborado na primeira etapa, exemplo, os alunos que nunca passearam, nunca andaram pela Uruguaiana, nunca passaram pela Central do Brasil, ou nunca observaram a Central do Brasil, ou nunca observaram outros pontos, como o Gabinete Real, que o Lucas colocou ali na apresentação dele, ele não vai, ele vai saber a partir do ponto de vista do professor. E a ideia desse mapa é que seja a partir do ponto de vista do aluno. José, eu vou tirar aqui a apresentação, que eu vou botar o mapa para apresentar. Tá? Você tira aí para mim a apresentação. Cadê? Prometo que eu vou ser bem rápida. Tá dando para todo mundo enxergar aí? Só me dê um ok aí. Agora sim. Beleza. Aqui, no caso, no Google Earth é possível você fazer projetos. E a partir desse projeto você pode demarcar um certo espaço. Exemplo, demarcar um trabalho de campo, um caminho que você fez, ou demarcar também lugares que não tem como ponto de referência no Google, né? Então, a nossa ideia inicial, exemplo, que no caso é esse projeto base, né, que a gente pensou para apresentar aqui para vocês, seria, no caso, que nosso ponto de inicial e o nosso ponto final seria o Raquel de Queiroz, que fica localizado ali perto da Central do Brasil. Então, a partir disso, o aluno ele vai pegar e vai, no caso, demarcar todo o caminho que foi feito do trabalho de campo. E a partir desse caminho, ele vai elencar, ele vai escolher, no caso, os pontos que mais chamaram a atenção. Como, por exemplo, eu coloquei a Central do Brasil. Abriu para vocês aí a foto da Central? Abriu. Sim, abriu. Então, aí aqui embaixo, ó, eu coloquei as principais referências que eles poderiam falar. No caso aqui é no meu ponto de vista, né? Mas aqui seria o ideal, no caso, no nosso projeto, seria o ponto de vista do aluno. Local de encontro dos principais meios de O local de encontro dos principais meios de transporte coletivo do Rio de Janeiro, ônibus, trem, metrô, muitas pessoas circulando diariamente, variedade de comércio. E a principal intenção é que o quê? Essa foto aqui tenha sido feita, né, pelo grupo. O grupo foi lá, no caso, tirou a foto, né, a foto autoral, e colocou aqui. Isso pode ser visto em vários... Eu posso fazer isso em todos os pontos de referência, como, por exemplo, o Campo de Santana, que muitas pessoas utilizam como moradia. Ele vai colocar, no caso, essa referência aqui. E essa linha amarela, ela demarca todo o caminho que ele foi feito com o professor. Aí, no caso, o Saara, que é aqui na Senhor dos Passos, desculpa, né?
Aí, no caso, comércio, com a presença de imigrantes de outros países, promoções, muitas pessoas circulando, o camelódromo da Uruguaiana, que eu acho que eu não coloquei, que eu coloquei aqui, no caso, seria, no caso, as fotos, no caso da percepção deles, que tem produtos baratos, muitos estantes com diversidade de mercadoria de outros países. Então, assim, a ideia é que esse mapa, no caso, ele sirva como uma base de dados desse projeto. E também seja como uma base de dados para esse aluno, no caso, que essa base de dados seja construída pelos alunos, a partir da percepção deles. Poxa, Fernanda, mas e aí? Na minha escola, ela não... o Google Earth, ele não abre. Como, por exemplo, na minha escola também, o Google Earth não abre, né? Eu trabalho facilmente com a presença do Google Maps. É o mesmo espaço, só que no caso ali, eu tenho uma forma de... eu posso aqui marcar os lugares, eu pego, imprimo essa parte do Google Maps no papel, e peço para os próprios alunos marcarem com um lápis e a caneta e escreverem no papel mesmo sobre as suas percepções. Não vai ter a fotografia digital, infelizmente não pode ter a fotografia digital, porém é um trabalho que pode ser realizado do mesmo jeito. Aqui nós podemos marcar todo o trajeto do trabalho de campo. Então, assim, é possível fazer nas duas realidades. É possível fazer na realidade com tecnologia e sem tecnologia, né? Porque a gente precisa pensar sempre nisso. Tem que pensar num espaço que tenha acesso à tecnologia, que tenha acesso às tecnologias digitais, e no espaço que não tenha acesso às tecnologias digitais. Aí eu passo agora para a galera que vai fazer a consideração final, que eu não lembro quem é. Sou eu. José, Fala, Luquinhas. falar de novo, por favor. Gente, então, enquanto o José vai colocando aí para a gente, para começar essa parte das conclusões e dos resultados que são esperados, a gente identifica que as paisagens urbanas, essas paisagens que os alunos vão observando, esse espaço que vai sendo percebido, vivido, essas fotografias que vão sendo obtidas ao longo do caminho, ao longo dessas etapas desse processo, elas fazem referência, nesse caso, ao espaço urbano. E aí, por meio das fotografias que foram apresentadas, ou que serão apresentadas, é possível se realizar o estudo de diversas áreas, diversos temas específicos de um cunho geográfico, né, de população urbana, econômica, e por aí vai, né, e em diferentes escalas e realidades. E aí, a partir dessa observação e da descrição, a gente busca compreender os princípios básicos de uma análise do espaço geográfico. A fotografia é um recurso que contribui muito para o entendimento dos conceitos que são trabalhados na geografia. Principalmente nesse caso aqui, que a gente buscou o trabalho inteiro sobre o espaço. E aí, os diferentes resultados que a gente espera, obviamente, isso aplicado a diferentes realidades, que o uso da fotografia, ele se torne mesmo uma ferramenta de acesso, de entendimento ao espaço, né, que seja um recurso democrático no desenvolvimento da noção de pertencimento, da percepção do senso crítico, da construção do espaço, dos fenômenos que estão acontecendo ali no entorno, nas diferentes perspectivas, interpretações, né? E que essa prática do uso da fotografia seja cada vez mais polarizada no ambiente escolar, além do fato de apresentar aos alunos múltiplas formas, né, de representar o espaço físico. Nesse caso aqui, a gente pegou o centro do Rio de Janeiro, mas esse projeto ele pode ser aplicado em diferentes locais, em diferentes realidades, nessa tecla que a gente está batendo desde do início da apresentação. E aí,
as nossas referências, e é isso. Bom, a gente agradece a todos que apresentaram. Eu vou encerrar aqui a gravação.